Gostaria de saber se o verdadeiro dízimo não seria alimentos, pois não encontrei na Bíblia uma parte em que fala de dar dinheiro nos dízimos. No Velho Testamento, se mandava vender um animal ou algo que tinha, e aí com o dinheiro eles se reuniam e compravam alimentos e comiam juntos. E agora? Como é que fica essa questão? Vamos ver agora o que o moço vai falar, porque eu estou querendo saber também. O dízimo ele era realmente dado em alimentos, na forma de alimentos no antigo Israel? Porque era dado na forma de antigo alimento. Tá bom, melhorou, já está falando um pouco de verdade aí, estou gostando, vamos ver. E porque essa era a moeda que eles tinham? Essa moeda que eles tinham, rapaz, era dado assim porque essa era a moeda que eles tinham. Não existia outra moeda antes, naquela época. A moeda que tinha era essa. Eu vou acabar ouvindo mais para mim não comentar sem ter razão. Pior de tudo é perder a razão. Então vamos lá. Eles não tinham assim o real, o dólar, o euro. Eles não tinham a moeda como nós temos hoje. Rapaz, não tinha moeda. Você leu nos vídeos passados comigo aqui o tempo todo. Eu vou abrir aqui de novo. Você leu o tempo todo aqui comigo. Uma coisa, amado, esse homem mente descaradamente. O que é isso? Eu era para ter vergonha de estar aí com esse... Isso é mentira. Mentira é uma coisa feia. Deixa eu repetir qual é a mentira. Olha aqui. O dízimo ele era realmente dado em alimentos, na forma de alimentos no antigo Israel? Por quê? Porque essa era a moeda que eles tinham. Eles não tinham assim o real, o dólar, o euro. Eles não tinham a moeda como nós temos hoje. A pessoa ser enganada com relação às coisas da terra ainda vai, meu amado. Não está certo não, mas você vai dizer é menor. Agora, ser enganado com relação às coisas do Criador, em nome do Criador, alguém que se passa por alguém dele, amado, dá vontade, eu quase vomito mesmo, cara, de nojo. Eu tô aqui com a escritura aberta aqui. Vamos ver aqui comigo aqui, ó. Ele está dizendo que não havia dinheiro. Capítulo 43, Gênesis é a criação, não é? É muito tempo antes de Malaquias. Também trouxemos outro o quê? Ó. Dinheiro. Olha aqui. Ah, não dá para ver não, tá em cima agora. Aqui, ó. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos seus sacos. Isso aqui são os irmãos de José, que já tinham vendido José por 30 moedas de dinheiro. José foi vendido? Foi. Por quanto? 30 moedas de dinheiro. Não foi isso? José não foi vendido por 30 moedas de dinheiro? Era dinheiro, ele foi vendido por dinheiro. José. Agora os irmãos dele vão comprar alimentos no Egito. Essa passagem que você está vendo aqui comigo, ó. E lá está aqui escrito, ó. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. Comprarei deles por dinheiro, não é troca não, meu amado, ó. Comprarei deles por dinheiro comida para comer, também água para beber. Deles comprarei por dinheiro. Comprar por dinheiro, meu amado, é dinheiro mesmo. Isso aqui é Deuteronômio. É na época de Moisés lá, é muito antes da época de Malaquias, já existia dinheiro. E disse Joás ao sacerdote, todo o dinheiro das coisas que trouxeram à casa do Senhor aqui é Israel, tá certo? Segundo Reis, já era dinheiro. Vós, todos os que tendes sede, vinde a água, que não tem dinheiro, vinde comprar. Isaías, período da ida para a Babilônia, 70 anos antes de Malaquias. E aconteceu que chegando à estalagem, abrindo nosso saco, eis que o dinheiro... Olha aqui, mas tô só te mostrando um monte aqui de dinheiro, ó. Olha aí, ó. Pra você ver se realmente não tinha dinheiro ou se tinha, ó. Eis que o dinheiro de cada um e tal. Agora Êxodo, porém todo servo comprado por dinheiro depois que houver circuncidado, então comerás dela. Todo servo comprado por dinheiro. Dinheiro, tá vendo? Olha aqui. Mas Moisés tomou o dinheiro do resgate, dos que exerceram sobre os resgatados pelos levitas, dinheiro. E aqui tem mais dinheiro, e aqui mais dinheiro em provérbio, e aqui mais dinheiro. Pegar emprestado dinheiro e trigo. Como é que não tinha dinheiro, cara? Esse cara é louco.
Olha aqui, assinei a escritura, selei, fiz confirmar por testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Peraí, ó? Compramos os pobres por dinheiro. Olha aqui, mais aqui, ó, Amós. O que mais tem é dinheiro. Rapaz, fala o tempo todo em dinheiro. José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, dinheiro. E tomai em vossas mãos o dinheiro, o dobro, o dinheiro que voltou da boca dos vossos sacos. E aqui a comida que se leva é dinheiro. E aqui eu tenho mais um monte de página, também falando de dinheiro, seu safado! E coisa é essa? Que bando de mentiroso é esse? Dado em alimentos, na forma de alimentos no antigo Israel. Por quê? Porque essa era a moeda que eles tinham. Eles não tinham assim o real. A moeda era alimento, eles não tinham dinheiro. Mas espera aí, Moisés na lei levítica disse, se estiver longe, vende, troca por dinheiro, vende. Ata o dinheiro em suas mãos e vai até Jerusalém, lá você compra. Como pode, na época que Moisés criou a lei do dízimo, já tinha dinheiro, foi 800 ou mais anos depois de Abraão, que havia comprado ainda um sepulcro para a mulher dele, comprado por dinheiro. Depois que José tinha sido vendido por dinheiro. Isso que José foi vendido e que Abraão comprou um monte de coisa com dinheiro é muito tempo atrás. Aliás, diga-se de passagem, né? Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Ele deu algum dinheiro para Melquisedeque? Ele tinha. Tanto que ele comprou um monte de campos para enterrar as pessoas. Pode ler na Bíblia que você vai ver um montão de lugar que ele comprou com dinheiro. Como comprou escravos também com dinheiro. Agora, ele não deu nem um centavo de dinheiro a Melquisedeque. Dízimo não é dinheiro, aquilo tudo é história. Eu já falei que passado agora o moço é equivocado. Quando Malaquias 3, 8 e 9 afirma que o ser humano estava roubando a Deus... Era o ser humano que estava roubando a Deus, não era mais o sacerdote como você leu não. Viu como é que é o negócio, amado? Malaquias 3, 8 e 9, Deus estava dizendo que os seres humanos naquela época estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não, estava dizendo que os sacerdotes roubavam as pessoas no dízimo, nas ofertas e colhidas lá em Israel. Era aquele povo de Israel que está ali, nós lemos agora, meu amado. Então Lucas 21, 1 a 4 afirma o seguinte. Vamos ver. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Agora vem cá, meu amado, olha pra cá e presta atenção. Eles falam pra você que esse dinheiro que eles recolhem é pra obra de Jesus, não é verdade? Repara que o Salvador estava ali do lado daquela mulher. E por que ela não entregou na mão dele, mas deu no cofre? Eu vou te dizer por quê, amado. Você passa a ler que você vai entender muito bem. O órfão, a viúva e o necessitado eram a razão de a fazer colheitas para poder dar para essas pessoas. Então, quando os levitas comandavam o templo, que ali era o local onde estava a arca, por isso eles estavam no templo, cada arca que Salomão enfiou lá,
Na época de Salomão, não é agora não, nessa época não. Naquela época, os levitas tinham obrigação de dar para a viúva. Nessa época que o Salvador testemunhou isso, e a mensagem que ele passa ali é da bondade da viúva. O que ele quer ressaltar ali é que a viúva era bondosa de coração. Ele não quer ressaltar que ela tinha obrigação de dar e estava dando, não. Conforme esse moço está apontando, não. Era a bondade dela. Agora, o que acontecia na prática naquele momento era o seguinte: eu quero que esse moço aí me prove que eu estou errado ou qualquer outro. Aquele povo que estava ali comandando o processo religioso era o povo que matou o Salvador. Eram os inimigos dele que administravam os templos. Eles não eram levitas, eram os judeus que tinham sentado indevidamente na cadeira de Moisés, que era levita, conforme o Salvador denunciou. Aquele templo que estava ali não era o templo nem de Salomão, quanto mais do Criador, que nunca foi. Era o templo feito por Herodes, com mármore, ouro e pedra preciosa. Pode ler que está escrito assim no próprio Lucas: o templo era feito de mármore, ouro e pedra preciosa. Aquilo que estava ali era uma enganação. Tanto que a obrigação do povo era ajudar as viúvas, e a viúva é que estava ali dando dinheiro. Isso é contrário a tudo que tem na Escritura, meu amado, do começo ao fim. A viúva dá dinheiro é o contrário de tudo. Você viu quando nós lemos há poucos dias Isaías dizendo: não defende a causa da viúva. Entende? A causa da viúva é ajudar ela. A verdadeira religião é ajudar o órfão, a viúva necessitado. A viúva estava ali sendo enganada. Mas quem enganava a viúva? Esse mesmo tipo de grupo que esse homem pertence, que é o sistema religioso. Então eles fazem tudo o contrário. Se o dízimo foi abolido e o que ficou foram as ofertas, de acordo com 2 Coríntios 9:7, o dízimo foi abolido? Ali no Novo Testamento fala alguma coisa sobre isso? Interessante pergunta. Realmente o apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios 9, 6 e 7. Coríntios 9, 6 e 7, que nós devemos contribuir com nossas ofertas a Deus de forma voluntária e de coração, né? Já começou mentindo, meu amado. Devemos contribuir com a nossa oferta a Deus de coração. Ali ele não está falando que semeia pouco, colhe pouco. Ali ele não está falando que é justamente que semeei e dê aos pobres, a minha justiça permanece. Se ali está falando para ajudar o próximo, não é para dar a Deus. Ou será que eu estou falando do texto errado? Eu creio que é esse. Aqui. Quanto à administração que se faz a favor de quem? Das pessoas ali chamadas santos. Não necessito escrever-vos, porque vocês já sabem que tem que praticar o amor ao próximo. E ele fala: bem sei da prontidão de vosso ânimo, da qual até me glorio de vós, até elogio vocês aqui com os macedônios, né? Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós, aqueles elogios que fazemos a vós, não sejam em vão dessa parte. E a fim de que caso os macedônios vierem aí comigo aí, não vos acheis assim desapercebido, que tem um lugar para ir dormir, algo para comer, para ficar em algum lugar, que é de longe que eles vão. E vão sem dinheiro, eles não têm uma verba de alguém para poder pagar isso, até porque Shaul falou: acaso eu despojei alguma igreja para poder ir ter convosco? Não despojei igreja nenhuma, ou seja, grupo de pessoas nenhum, não é igreja, denominação, nem templo. Mas não despojou ninguém. Então as pessoas daquele local é que devem dar acolhida a ele, é isso que ele está falando. Não tem nada a ver com dar dinheiro para Deus. Parece que Paulo está falando assim: você tem que dar oferta na igreja para Deus. Então, quando você der uma oferta na igreja para Deus, no templo, você dá com alegria, porque quem semeia pouco, colhe pouco, ele gosta de quem dá com alegria. Parece que é isso que Paulo está falando, mas esse indivíduo que aqui está, ele está falando de uma coisa e Paulo de outra. Só estou dizendo o que ele está falando aqui e agora. Você pega a Escritura e leia e vê se é disso. Se isso que ele está falando é verdade, que é para dar dinheiro a Deus. É só isso que eu peço, é uma coisa simples. Pega a Escritura e veja. Interessante pergunta. Você vê que eles fazem uma pergunta toda torta e outro deles que é interessante. Rapaz, que pergunta interessante, essa não tem fundamento. Esse texto não fala nada de abolir ou não abolir dízimo. Não tem nada a ver com dízimo, não fala nem em dízimo. Fala para quando a pessoa for a algum lugar, que os de lá, neste caso Paulo está indo levando os macedônios, para que os do local possam os receber. Não tem nada além disso no texto. Se eu estou falando mentira, você que está assistindo, pega o texto e leia. Custa alguma coisa você ler? Pega aí o texto de Coríntios, mas não lê aquele pedacinho não, que é assim que eles te enganam. Pega tudo e vê o contexto.
para ver se o assunto referente ali não é uma ida de uma vez que Paulo saiu da casa dele onde era e foi até aquela cidade. Então aquilo ali é um relato do que ocorreu. Então Paulo, mandou uma carta para aquele pessoal pela mão de 2 pessoas que lá foram antes e entregar a carta. Que carta é essa? A carta de Coríntios que você está lendo. Isso tem alguma coisa da oferenda, a oferta é oferenda, da oferta para Deus? Então você veja que é muita coisa estranha. Estranho, além de tudo, esse chão maçom também eu acho muito estranho. Mas até aí, vamos embora. Realmente o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que nós devemos contribuir com nossas ofertas a Deus. É por isso, amado, que eu não aguento ver esses homens falando. Porque para ouvir falar uma mentira dessa, uma barbaridade dessa, eu não aguento ouvir. Eu já li a escritura, eu vi que lá não tem nada disso nesse texto. Mas o homem diz que a pergunta é boa, é uma boa pergunta. Boa pergunta. Se o dízimo foi abolido ali não fala sobre dízimo abolido, isso não é uma boa pergunta. Não tem a ver com dízimo abolido esse texto. Não fala nem dízimo ali. Tá certo? É que eles querem misturar as coisas, dizer que aquilo é dízimo para dizer que é do Senhor, para dizer que é na mão deles. Então querem embaralhar mais ainda do que já está embaralhado na cabeça do pobre coitado, servil que está na mão desses caras. Ali não fala de dízimo, ali fala que Paulo, está indo para uma cidade e que ele espera ser acolhido pelas pessoas da cidade. E ele diz, você que vai ajudar as pessoas, igual agora no caso vai ter que me ajudar, né, se puderem, para eu ficar aí uns dias, quem ajuda muito, muito também é ajudado. Quem pouco ajuda, pouco é ajudado. Então, por isso é que está escrito, espalhei, dei aos pobres, a minha justiça permanece. Espalhei, dei aos pobres, a minha justiça permanece. Está escrito, isso é coisa escrita já. Isso é certo, é coisa que o Criador já disse. Que é semear, dar aos pobres, não tem nada a ver com oferta. Oferta a Deus e ainda mais entregar na mão desses caras sujos, que ficam pedindo dinheiro, usando o texto na escritura que diz uma coisa e falando outra. Isso é sujeira. Isso é agir de má fé. Agora, que o dízimo não foi abolido, você pode perceber, por exemplo, em Mateus capítulo 23, verso 23, onde o próprio Jesus Cristo apoiou a prática de dízimos. Se o dízimo tivesse que ser abolido, meu amado, eu pergunto a você, teria sido antes da morte do Salvador ou depois? A nova aliança começou, foi antes dele morrer ou depois dele morrer? Então não venha com história. O dízimo é lei de Moisés e a lei foi abolida no madeiro. E a lei foi abolida no madeiro. Nessa época ele estava vivo. Mas esse homem vai querer te enganar de todo jeito. Não adianta. Meu amado, é simples para você entender as escrituras e o que é a realidade. Em Mateus, neste período que o Salvador falou com os fariseus hipócritas, era período da lei. E aqueles fariseus hipócritas estavam debaixo da lei. Eles tinham mesmo que dar o dízimo. Mas esse cidadão que aqui está, a serviço do sistema religioso, e aprendeu assim, e ensina errado, sem querer saber o que é certo para não ter compromisso, porque parece isso, né? Mas aprendeu errado e continua errado. Mateus, nessa passagem, é Velho Testamento. Ah, mas na Bíblia está no Novo. Está no Novo porque é na Bíblia. Ela foi feita para isso, para te enganar. Se fosse na Escritura, não estaria no Novo, porque a Escritura não tinha esse negócio de Novo e Velho Testamento. Então, a nova aliança, ela existe. Ela começou quando o Salvador, ele morreu no madeiro. Tanto que um dia antes, na noite anterior, ele levantou o cálice e disse, este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado pelo amor de muitos, em favor de muitos. Isso ocorreu no dia seguinte, quando ele derramou o sangue dele. Entende? Então, depois que ele derramou o sangue dele, a lei de Moisés, claro, foi abolida.
Então, depois que ele derramou o sangue dele, a lei de Moisés, claro, foi abolida. Então, depois que ele derramou o sangue dele, a lei de Moisés, claro, foi abolida. E o dízimo também. Mas nesse período de Mateus que o cidadão vai ler, ainda era período da lei de Moisés. E ali também, o Salvador não está ensinando, ele está, xingando quem? Xingando os do sistema religioso mesmo, os fariseus. Os religiosos da época dele, os religiosos que mataram ele, os religiosos que compraram ele de Judas. Você já viu algum pastor pregar quem vendeu Jesus? Bom, Judas, 30 moedas de prata. Já viu ele pregar quem comprou Jesus? Os fariseus, os sacerdotes, o homem do sistema religioso, 30 moedas de prata? Não, você nunca ouviu. Eles não pregam quem comprou, porque foram eles mesmos, é o grupo que eles representam. Então o Salvador está corrigindo neste texto exatamente os fariseus hipócritas. E por quê? Porque os fariseus hipócritas deveriam dar o dízimo. Eles estavam debaixo da lei de Moisés e eles eram judeus. Você está debaixo da lei de Moisés? Você é judeu? Então isso não é para você. Mas esse homem aí, a serviço do sistema religioso, distorce tudo. Aí diz que agora o dízimo é para você da nova aliança, sendo que esse período que ele vai ler é da velha. É uma forma de enganar o povo que só engana quem é muito trouxa, igual eu fui 16 anos. Nós podemos perceber e nisso, não sou mais. Cristo afirma assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de aí. Porque vocês dão o dízimo da hortelã. É uma bronca. E ai de quem? É de você, brasileiro, que está assistindo? É dos fariseus hipócritas da época da lei de Moisés. Não tem nada a ver com você que é brasileiro hoje. Lã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, dizimar, sem omitir aquelas. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, dizimar, sem omitir aquelas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, Cristo aprova o sistema de dízimos, porque através dos dízimos... Ele aprova? Não, ele está debaixo da lei de Moisés e ele também é judeu. Ele está numa época que a lei ainda não foi abolida no madeiro, porque ele não morreu. E ele está falando para pessoas que não amavam o próximo. Então eles dizem: ai, nós damos o endro do cominho, nós damos o dízimo do hortelã. Sabe o que é endro, cominho e hortelã, amado? É dar o dízimo disso, 10% do endro, toma otário. 10% do cominho, 10% da hortelã, de coisinhas pequenas. Eles davam um dízimo mais mínimo possível. E omitiu o que há de mais importante. Por que o Salvador falou isso? Porque é uma coisa contrária. É, na verdade, um trocadilho. Eles dão o que é menor, mas omite o maior. O amor, a misericórdia e a caridade, que ali ele falou a fé. Como é que eu vou omitir fé? Eu tenho que omitir fé a alguém? A fé é para mim. Fé é minha. Então não tem como omitir fé. É omitir a justiça, o perdão e a caridade, o amor ao próximo. Mas vamos em frente, vamos lá. Deus prepara o nosso coração para sermos menos egoístas e aprendermos a repartir o que temos. Bah, repartir o que temos é uma coisa. Aí, repartirmos o que temos com quem? Com ele. Agora, por que não abre em Hebreus? Em Hebreus está bem claro, porque pela lei de Moisés, somente os levitas têm direito de tomar o dízimo do povo de Israel. Agora, se eu quiser direcionar o meu dízimo para um determinado projeto... Já perguntou outro dia. Você vê que isso é para fazer propaganda, não é para informar. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Pergunta, Tito. O dízimo, ele deve realmente ser entregue apenas na casa do Senhor. O dízimo, ele deve realmente ser entregue apenas na casa do Senhor. É mesmo? Mas o Criador não habita em templo feito por mão de homens?
Mas o Criador não habita em templo feito por mão de homens? E o Salvador não tinha nem onde reclinar uma cabeça? Que casa do Senhor é essa, cara? Que casa do Senhor é essa? Você vai para a Escritura, toda vez que está escrito casa do Senhor, está se referindo a Jerusalém ou a Israel. Hora nenhuma se refere ao templo. Hora nenhuma! Então você vê o tempo todo, Davi falando, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Será que ele falava do templo? Peraí, mas o templo não existia, Salomão não tinha nascido ou não tinha ainda construído, porque Davi morreu e o templo ainda não existia. Como Davi disse, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Quando nos disseram vamos a Jerusalém. Porque a casa do Senhor é Jerusalém, segundo a narrativa da Escritura, o tempo T-O-D-O. Vamos lá. Aqui é dito que quando Abraão dizimou para o sacerdote Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha, de toda a sua renda. De tudo que ele tinha, de toda a sua renda. Não, meu amado. Você está mentindo. O Senhor não está falando de acordo com o que está aqui. O Senhor está falando algo que não está aqui. Aqui está escrito que ele veio da matança dos reis, do dízimo, ele dizimou os reis, matou. E depois da matança, ele pegou dos seus melhores despojos e deu uma parte a Melquisedeque, devolvendo a outra para o rei do qual tinha sido roubado. Então ele pegou objeto de roubo, despojos, que é uma forma carinhosa de chamar, de que hoje se conhece pela justiça como objeto de roubo. Imita Davi dançando e cantando, não vai resolver nada. Você tem que imitar, meu amado, é o Salvador. E esse nunca te pediu nem louvores para ele. Ele disse, eu não recebo louvores de homens. Eu não recebo louvores de homens. Foi o Salvador que falou isso. Você é cego, surdo, mudo, não sabe ler? Ou será que o que está escrito aqui é menos importante do que esses caras falam? Ele disse, aquele que quer adorar o Pai deve adorar em espírito ao Pai, em espírito, porque o Pai é espírito. Não tem nada físico como Davi fazia. Bater palma, cantar, rodar, pular, qualquer coisa que você queira fazer. Não tem nada disso.
que temos que frequentar igrejas vazias e sem vidas? Jesus e os apóstolos nunca frequentaram igrejas. O termo igreja citado na Bíblia significa grupo de pessoas que seguem Jesus e Deus, que seguem Jesus. E Deus disse que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu estarei com elas. E para finalizar, tem locais que cristãos não podem congregar em quadrado e nem por isso Deus não está com eles. Quero ver sair desta. Olha aí, professor. Então nós lemos, por exemplo, em Lucas 4,16, que Jesus ia à sinagoga, né? Diz assim o texto: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Se o reunir-se num lugar físico não fosse de nenhuma importância, com certeza Jesus, o nosso maior exemplo, não teria ido na sinagoga. Não teria ido na sinagoga não, rapaz. A sinagoga seria dele, ué. Agora a pergunta Amada, ele é filho de Deus. É. Fato. Fato, claro. Agora tem ali a sinagoga que ensina as coisas de Deus. É. Por que a sinagoga não é dele, não é ele que administra? Vamos. Primeiro eu quero dizer o seguinte: o pastor está defendendo que Jesus entrou na sinagoga como era costume no dia de sábado. E isso ele está falando para dizer para você que você deve ir na igreja. É. Porque um rapaz mandou um e-mail dizendo que a igreja somos nós e não o templo. Sim. E o pastor, para defender que a igreja é alvenaria, que a igreja é um templo de pedra, ele está dizendo que Jesus entrou na sinagoga. Sim. E era costume dele e acabou. Era costume. Então a pessoa agora entende o quê? Olha, Jesus ia, eu também tenho que ir, porque é para ir. Sim. Mas ele não disse em que circunstâncias aconteceu isso e o que houve. Mas nós podemos ler e saber, não de acordo com o que um mentiroso está falando, mas de acordo com o que a Escritura está falando. Sim. Seja o homem mentiroso e verdadeiro Criador, segundo o que está O que está escrito. escrito. Então vamos ver agora o que aconteceu lá. Vamos ler com muita atenção aqui com a gente. Pega a sua Bíblia e lê também. O pastor leu esse texto aqui, ó. Engraçado que ele sempre lê numa Bíblia diferente, né, amado? Agora leu igualzinho. Ah, tá. Quando convém, lê numa Bíblia. Quando não convém, lê em outra. Deixa eu abaixar aqui para você ver. Olha aqui, ó. Ali é melhor. É. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. O Salvador foi lá para falar ou para ler? Ali. É igual eu falei para ele, me dá um momentozinho na sua igreja que eu vou lá para ler. É, Eu não falei para ir lá falar coisa minha, falei para ler, não é verdade? Eu vou imitar quem? O Salvador. O Salvador foi lá para quê? Levantou-se para quê, ó? Para ler, não é? Isso. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Criador é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração.
e a pregar liberdade aos cativos. Olha aqui, isso aqui, ó. Quem é cativo hoje? Quem está no processo religioso. E restaurar vistas aos cegos. Quem é cego hoje? Quem não enxerga a verdade, por causa do sistema religioso que cegou eles. E põe em liberdade os oprimidos. Quem oprime os outros pedindo dinheiro? Eles. Processo religioso. Verdade. E anunciar o ano aceitável do Criador. Verdade. Aceitar as verdades do Criador. Verdade. E não aceitar ser capacho de um processo religioso ou fazer parte de um sistema religioso. É aceitar de ano aceitável. Anunciar o ano aceitável ao Criador é o momento para reconhecer a verdade que há no Salvador. E cerrando o livro, ele só leu isso, ó. Tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura a vossos ouvidos. Aí, e todos davam-lhe testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíram da sua boca e dizia: não é esse o filho de José? E eles dizem: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Aí, vamos chegar lá, amada, no momento que eu estou procurando. Só tem um parênteses aqui. Não é esse o filho de José? Não é esse cara aí, um pobre coitado que nem tem estudo? Não é o filho do carpinteiro? O que ele está falando aqui na sinagoga de tão importante? Certo. É menosprezar os caras humildes, como era o Salvador, para não ter crédito. Verdade. Não é esse o filho de José? Né? Olha lá. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serápita de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Amada, quem na sinagoga gostou? Ninguém. Olha aí, ó. E todos. Todos que estavam lá, os enganados e os enganadores. Olha, amada, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O pastor está dizendo que deveria ir nesse lugar porque Jesus estava lá como se ele fosse o cara que manda, sim, que é dele, que ele vai lá para pregar e que o povo gosta. Ia lá todos os dias. Olha a realidade do que aconteceu naquela oportunidade com a realidade do que o pastor está falando. Eu quero saber de você, meu amado. Enganado, trouxa, idiota você pode ser, mas imbecil você não é, cara. Olha lá. O que está falando ali é o que o pastor está dizendo? Era uma harmonia que tinha o Salvador com a religião? Que ele ia no templo lá e era o cara? Que ele ia na sinagoga e era o cara? Ele ia lá para falar contra. Aqueles caras andavam mentindo, ensinando mentira. E ele foi lá e falou a verdade. Vocês acham que é assim? Carimbou a carteirinha protestante, vai tudo pro céu? Tinha um monte de gente leproso, mas só um foi curado. Muitos são chamados, pouco escolhidos. Olha, tinha muitas viúvas lá dependendo, mas o homem do Criador foi enviado só aquela viúva de Serápita. Poucos chamados. Muitos chamados, poucos escolhidos. Vocês estão aqui dentro se protegendo? A verdade está lá fora. Vai lá ajudar o próximo. O povo ficou tiririca. Olha lá. Todos, amada, tá aqui, ó. Azul aí, ó. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantaram, expulsaram ele da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade estava edificada, para dali precipitarem. Ele, porém, passando no meio dele, se retirou. Os caras queriam jogar ele no abismo, é pior do que o diabo. O diabo disse: se tu é filho do Criador, atira-te daqui de cima, porque está escrito: os anjos te ampararão. O diabo sugeriu. Esses caras do processo religioso, não é esse aqui não, é todos. Do processo religioso, quando Salvador foi na sinagoga deles, é assim que você lê no Novo Testamento todo, sinagoga deles. O Salvador fala isso o tempo todo, leia para você ver. Sinagoga deles, e te expulsarão da sinagoga deles. É claro que a principal moeda corrente naquela época eram os produtos agrícolas.
Não era não, moço. A principal moeda corrente era denário, ou então dracma. Era dinheiro. Era moeda corrente, dinheiro. Produto agrícola era o meio pelo qual as pessoas obtinham dinheiro. Agora, nós percebemos que em certos casos o dinheiro também poderia ser usado. E eu vou ler, para finalizar essa resposta. Em certos casos o dinheiro podia ser utilizado. Deuteronômio, capítulo... Da outra vez ele falou que não existia dinheiro. Sim. 14. Vou ler aqui a partir do verso 22, que diz assim... Eu quero ler com ele, amada. Vamos ler aqui, ó. Em certos casos o dinheiro também poderia ser usado. E eu vou ler, para finalizar essa resposta... Deuteronômio, capítulo 14. Vamos para a velha aliança. Vou ler aqui a partir do verso 22, que diz assim: separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo em produtos agrícolas, não é? Pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata. Troquem o dízimo por prata. E levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Então, queridos amigos, vamos ser reverentes para aquilo que a Bíblia diz, não é? E leve lá e faz o que com ele? Bota ali, amadinha, pra gente ler esse pedacinho que ele não leu. Sim. Aqui. Então vende-o e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Aquele dinheiro, tá dando pra ele aí? Sim. Dará por tudo que deseja a tua alma, por vaca, ovelha, vinho, depende da quantidade. Se não deve comprar muita vaca, ovelha, compra só o vinho, a cachaça, que é mais barato. Sei lá o que o cara vai fazer. Mas a determinação aqui é essa, aí, ó. Por bebida forte, por tudo que pedir tua alma, coma ela ali perante o Senhor e alegra-te tu e tua casa. Deus foi claro em dizer lá em Malaquias 3:10, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Se nós lermos com atenção Malaquias 3:8 Já vai para Malaquias e 9, nós vamos perceber que o princípio é muito sério e que deveria levar muitos a refletirem e a não tecerem esse tipo de argumento que não tem base bíblica, né? Então, quando você lê Malaquias 3:8 e 9, você percebe que há um princípio muito forte por trás do dízimo e que nos impede de aceitarmos essa teoria absurda, não é? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Biblicamente, dizimar, deixar de dizimar e de ofertar a Deus é roubo. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Do capítulo número 2 de Malaquias em diante, o assunto não muda. Você vai poder ler aí na sua casa e você vai ver que não mudou a retórica. Ele está falando para os sacerdotes. Quando ele fala aqui, vou voltar,
Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Quando ele fala isso aqui, capítulo 2 de Malaquias, para frente, não muda. Continua sendo essa a mensagem dada aos sacerdotes de Israel. Quem eram os sacerdotes? Eram homens da tribo de Levi, que estavam encarregados de cuidar dos objetos sagrados do templo, de fazer oferenda. Do templo quer dizer, na verdade não é do templo de Salomão, mas da tenda, onde ficava a arca, que depois foi parar no templo de Salomão. Eu não sei se aqui essa versão aqui que eu estou vendo online está alçada. Aqui eles cortaram, mas pode ver na Feira de Almeida. Nos dízimos e nas ofertas alçadas, ó. Nós roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que roubamos nos dízimos e ofertas alçadas. Nessa aqui está alçadas. Ali não está porque já tiraram. Eles vão tirando o que não interessa a eles. Alçadas é recolhidas. Deixa eu botar aqui para você ver que está alçadas aqui. Em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Veja aqui, bem pequenininho aqui. Deixa eu botar aqui para você ver aqui, ó. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Está aqui, ó.